Fala pessoal, tudo certo? Aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre coordenadas absolutas, relativas e polares no software AutoCAD. Então siga aí. Então vamos lá pessoal, antes de mais nada eu vou explicar para vocês como que funciona aí o nosso plano cartesiano. A funcionalidade dele é a origem que é dada aos nossos valores. Por exemplo, nesse primeiro quadrante aqui que é informado, os valores que serão gerados serão valores para x e y. O valor deles serão positivos, então vou ter valor para x positivo e y positivo. No nosso segundo quadrante, lateral esquerda do nosso eixo, nós teremos aí valor negativo para x e positivo para y. No terceiro quadrante, nós teremos valores negativo para x e negativo para y. E no quarto quadrante, teremos valores positivos para x e negativo para y. Para as coordenadas polares, nós precisamos ter essa noção que o eixo funciona nesse sentido, no sentido anti-horário. Então, como a gente vai trabalhar com ângulos, é necessário ter o conhecimento que o ângulo vai funcionar nesse sentido. Então, deixa eu deletar esse elemento aqui e vamos aos trabalhos. Vou puxar um pouco o meu eixo para a lateral. Lembrando, quando você iniciar o seu AutoCAD, você vai estar longe do seu eixo, então você deve aplicar o zoom bem no seu eixo. Se você deixar o seu cursor longe do seu eixo, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o zoom naquele ponto. Então o ideal é você aproximar o seu cursor do eixo e aplicando o zoom. Se ele der um pouco de fuga aí do centro da sua tela, simplesmente você vai clicar no botão central e segurar e vai puxar a sua tela. E assim você consegue buscar o seu eixo. Vou deixar o meu eixo aqui na lateral esquerda, pois nós vamos trabalhar com essa imagem ao lado. Vamos representar essa figura nas três coordenadas, absolutas, relativas e polares. Inicialmente vamos trabalhar aí com as absolutas. Como que funcionam as absolutas? Quem está trabalhando com as versões 2015 a 2021, vamos trabalhar um pouco com esses comandos aqui embaixo. Porém, a nossa ferramenta Dynamic Input ela fica oculta. Então, certifique-se através desse botão na parte inferior direita, bem na extremidade à direita. Clicou nele e vai aparecer todos os comandos que estão ativos na nossa barra inferior. Reparem se o seu Dynamic Input está ativo. Se ele não estiver ticado aí, é só clicar nele que ele vai aparecer na sua barra inferior. Repare que é esse ícone aqui, ó. Se o elemento estiver azul, é que ele está ativo. Então, o interessante é deixar ele desabilitado. Então, você pode apenas clicar em cima dele, que ele vai ficar cinza, ou utilizar a tecla de atalho F12. Tá? Isso vai contar para todas as versões aí. Por que a gente está fazendo isso inicialmente? Porque o Dynamic Input, dependendo da figura aí que nós queremos formar, ele causa uma oscilação no momento que a gente joga as coordenadas. Então ele não forma essa figura que está do lado. Ele começa a fazer algumas distorções. Se você for tentar fazer as coordenadas e não estiver realizando essa geometria, provavelmente é o seu Dynamic Input que está ativo. Isso é contabilizado apenas para as coordenadas absolutas. Agora, nas demais coordenadas relativas e polares, o Dynamic Input pode estar ativo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai selecionar vai ser um comando de criação, no caso o Line. Você pode ativar pelo painel Draw na parte superior, ícone Line, ou simplesmente utilizar a tecla de atalho L Enter. Repare que quando o elemento está ativo, o seu cursor, que havia um quadradinho na parte central, ele some. Então significa que a ferramenta, que o comando na realidade está ativo. Primeira coisa que a gente vai fazer é jogar o valor 0,0. A gente vai iniciar pelo eixo do AutoCAD. Repare que a busca foi feita do eixo. O seu elemento fixou aqui uma projeção por meio do ponto 0 em x, 0 em y. Primeira coisa, pessoal, quando você vai trabalhar com coordenadas no AutoCAD, para diferenciar valores para x e y, você utiliza a vírgula. Então, sempre vai ser nesse sentido. Você vai jogar um valor para x, vírgula, um valor para y. Aqui é um pouco diferente de ser trabalhado valores quebrados. Então, quando você tiver um valor de 2,5, por exemplo, você vai inserir 2,5. Caso você coloque 2,5, ele vai entender que você quer um valor 2 unidades para x e 5 unidades em y. Então tome cuidado com isso. Vamos ao segundo valor então. Para fazer a base da figura, vamos utilizar o valor 40,0. Ou seja, eu quero caminhar 40 unidades em x e não quero caminhar nada em y.
e ele vai fazer a nossa base. Reparem que nós temos alguns quadradinhos aqui na nossa malha, né, do AutoCAD. Cada quadradinho desse, como padrão do AutoCAD, equivale a 10 unidades. Se vocês contarem os quadradinhos que foram envolvidos, ó, nós temos 4, significando o quê? Que nós temos 40 unidades. Então vamos fazer aqui a linha na vertical. Quando trabalhado com coordenadas, você pode deixar o seu cursor solto, porque você só vai jogar os valores e ele vai começar a modelar a sua figura. Então, vamos jogar as próximas coordenadas. Terceira coordenada que nós vamos trabalhar vai ser 40 unidades, 40,30 Enter. Então, ele vai fazer uma linha vertical, ou seja, ele caminhou 40 unidades em X e caminhou 30 unidades em Y. E ele fez o cruzamento das informações. Para fazer essa diagonal na lateral direita, nós vamos utilizar o valor de 20,50. Eu quero caminhar 20 unidades em X e 50 unidades em Y. Para fazer a diagonal na lateral esquerda, vamos trabalhar com 0,30 Enter. Ou seja, eu não quero caminhar nada do meu eixo, né, do ponto 0, porém eu quero subir com o valor de 30 e ele vai puxar daquele ponto. E para retornar à nossa origem, é só jogar o valor 0,0 Enter. E Enter para finalizar o comando. Pronto, ó. Repare que o seu cursor voltou com o quadradinho central. Então agora ele está sem ativação de qualquer comando. Então, essa imagem foi criada com as coordenadas absolutas. Sempre vai levar em consideração o nosso eixo padrão aqui do AutoCAD. Agora, pessoal, em relação às coordenadas relativas, elas funcionam um pouco diferente das absolutas. Ela vai definir um eixo próprio para elas, através do símbolo arroba. Então, a mesma coisa que a gente vai fazer na elaboração é utilizar o nosso comando LENTER, comando line, LENTER. Aqui no caso, eu estou trabalhando com o Dynamic Input ativo. Reparem na ferramenta aqui, ela está azul. Então, todos os valores ou o comando que eu for trabalhando vai aparecer aqui nessa aba abaixo do meu cursor. Eu vou selecionar um ponto específico diferenciado. Então, vou um pouco mais para cima do eixo X e vou clicar nesse ponto. A partir do momento que eu jogo o meu arroba, então adiciono o meu arroba, eu vou jogar o valor de base aí da nossa imagem. Então, vou jogar 40,0. Tenho valores aqui para 40 em X e 0 em Y. Eu quero caminhar apenas na horizontal. Fica essa dica aí para vocês. Quando eu quero fazer uma linha horizontal, sempre vai haver um valor para X e não tem nada para Y. Então, Y vai ser zerado. Agora, quando eu quero fazer uma linha na minha vertical, o meu X vai ser zerado e sempre vai ter um valor de Y. Caso seja uma linha em diagonal, independente do sentido dela, porque aqui no caso a gente vai trabalhar com negativo e positivo, vai ter sempre valores para X e valor para Y. Então, prestem atenção nisso daí. Aqui no caso, eu não preciso sempre deixar o meu cursor no sentido da linha que eu quero. Eu posso deixar meu cursor aqui na lateral, em qualquer lateral, até abaixo. E a gente está trabalhando com coordenadas, então ele já está obedecendo os valores que nós estamos jogando. O próximo valor que a gente vai jogar aqui vai ser o arroba. Valor 0,30. Não quero nada para X e quero subir 30. Então ele vai subir. A inserção desse arroba ele identifica que aqui, esse próximo ponto, vai ser o meu zero. Então, aqui nessas coordenadas, a gente vai trabalhar um pouco aí com o negativo, tanto para X quanto para Y, dependendo aí do sentido que nós desejamos. Esse exemplo aqui, através dessa imagem, fica bem nítido quando a gente trabalha negativo em X e negativo em Y. A gente leva muito em consideração ao quadrante. Então, para realizar essa diagonal aqui na lateral direita, nós vamos trabalhar da seguinte forma. O meu arroba. Como eu quero caminhar na lateral esquerda e o meu ponto zero ele está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar negativo em X. Então eu quero caminhar menos 20. Aí entra aquele caso que eu falei. Quando eu tenho elementos em diagonal, eu vou ter valor para X e valor para Y. Menos 20, vírgula. Como eu ainda estou subindo, o meu elemento vai ser positivo em Y. Então eu adiciono 20 e Enter. Repara, foi feita a diagonal, né, subindo, levando em consideração a minha esquerda em X e a parte superior em Y. Para fazer essa diagonal da esquerda, similar, porém os valores serão negativos tanto para X quanto para Y. Vou jogar o meu arroba para zerar aquele ponto ali mais acima, esse ponto aqui, e vou jogar o valor menos 20
Eu estou trabalhando agora no terceiro quadrante. Vírgula, menos 20. E dou um Enter. Olha lá, ó. Foi feito a diagonal na lateral esquerda. Agora, para finalizar a nossa figura e realizar a última coordenada, é simples. É só adicionar aí o nosso arroba, valor 0 em x, vírgula, menos 30 em y. Só dá um Enter, ele volta aqui para a nossa origem. Para finalizar aí o comando, só dá um Enter. Pronto, olha lá, ó. Apareceu um quadradinho no centro do nosso cursor, significa que já foi desativado o nosso comando line. Pronto, criamos então a nossa figura através das coordenadas relativas. Então tem essa diferença entre as coordenadas absolutas. Relativa, ela elabora um eixo genérico aí na área do AutoCAD. Então, pessoal, vou puxar um pouco minha área de trabalho aqui para o lado para elaborar a imagem com as coordenadas polares. Então, para ativar e realizar a imagem, você também vai trabalhar com o comando line. Comando L Enter. Vou clicar em um ponto específico aqui. Aqui no caso, você vai trabalhar com dois símbolos, tanto o arroba como o menor que. Vou demonstrar. Primeiramente, você vai inserir o arroba e vai jogar o valor de base. No caso, eu quero o 40. E vamos adicionar o símbolo menor que. Nesse caso, ele não está definindo que o valor de 40 vai ser menor que o ângulo. Não. Aqui no caso, ele só está identificando que vai ser jogado um valor de ângulo. Para esse sentido, como a gente trabalha no sentido anti-horário, você pode jogar o valor de 0 ou 360, que fecha o círculo. Então, tanto faz. Pode ser 0 ou 360. Dou um Enter. Pronto. Nesse caso, também não precisa adicionar aquela simbologia do ângulo. É só jogar o valor. Para subir com a minha linha, eu vou jogar o valor arroba, né? Quer dizer, o símbolo arroba. O valor 30 menor que 90. Né? Fecha esse ângulo. Nessa direção aqui nós temos 90. Para fazer a diagonal, agora, vamos trabalhar com esse valor que já está apresentado na imagem. Porém, caso não tenha esse valor, é possível detectar essa diagonal através dos valores de base, de x e valor de y. E utilizar a hipotenusa, a regra da hipotenusa. Porém, vamos trabalhar com o valor que já está aparente. Arroba 28.28, símbolo menor que. E o ângulo que eu vou jogar aqui agora é 90 mais 45 para formar essa diagonal. Então vai dar 135 de ângulo. E é só dar um Enter. Pronto, olha lá. Já foi feita a nossa linha em diagonal. Para fazer a outra diagonal, que na realidade o desenho é simétrico, nós vamos fazer o seguinte. Adicionar o arroba, o valor 28.28. Lembrando que como é valor quebrado, nós vamos trabalhar com ponto agora. Ó. Não é mais vírgula. Se eu jogasse vírgula aqui, ele ia entender que eu quero 28 em x e 28 em y. Valor quebrado, 28.28. Símbolo de menor que. Vou agregar aqui essa diagonal para baixo. Então, no caso, eu tenho 180, que vai ser o sentido para a esquerda, em linha reta, na horizontal, no caso. Mais 45, que vai totalizar 225. Então, tenho 225, Enter. Olha lá, formou a nossa diagonal na lateral esquerda. Para finalizar o nosso desenho agora, é só adicionar o nosso símbolo arroba, o valor de 30, símbolo menor que, e o sentido do ângulo que é 270. Pronto, olha lá, chegou na nossa origem. Só dá um Enter para finalizar. Aqui no caso, pessoal, a gente não vai trabalhar com o negativo, porque através dos ângulos, eles já agregam a direção para a nossa linha. Então fica bem mais simples trabalhar dessa forma. Então aqui foram criados as três imagens, cada uma com uma coordenada. Então temos a coordenada absoluta, relativa e polar. Através dessas coordenadas nós também podemos mesclar, trabalhar com coordenada absoluta no início, relativa no meio, polar no final, tanto faz. Porém, quando nós formos desenvolver um projeto, nós vamos trabalhar de forma livre, não vamos utilizar coordenadas. Vamos trabalhar com o nosso cursor e através dos valores de teclado. Então fica bem mais prático e mais fácil a ser trabalhado dessa forma. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Pratiquem o AutoCAD. Na realidade, o AutoCAD é prática. Então, busquem exercícios relacionados às coordenadas e tentem realizá-lo. Grande abraço, pessoal!